Turma de Fundamental 3, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de Fundamental 3. Eu sou o professor Pedro Santos Macedo, trabalho na Escola de Música como professor de teoria musical e também professor de violão erudito. Espero que nós possamos aprender muito, juntos. Se vocês tiverem dúvidas em relação à aula, postem suas dúvidas no grupo, tá certo? E nós vamos fazer de tudo para que vocês possam compreender cada aula que nós ministrarmos. Eu sei que vai ter um pouquinho de dificuldade em relação à interação, vocês não vão poder interagir comigo e nem eu com vocês, em função de ser apenas um vídeo, Porém, quando a plataforma da Escola de Música estiver pronta, eu creio que a gente vai ter essa condição de fazer lives, e aí então vocês vão poder interagir conosco, fazendo perguntas, tá certo? Então, apresentações feitas, vamos então à nossa aula, Deixa eu explicar antes disso, explicar quais são as formas de avaliação, tá? Então vai ser o seguinte, vocês vão ver a aula, tá? Vão fazer suas anotações, é claro, e vão responder ao exercício da apostila. Então é importante que vocês tenham a apostila de Fundamental 2, certo? Caso vocês não tenham ainda a apostila, então baseiem-se na aula, façam o resumo da aula, e nos enviem o documento explicando o que se passou na aula, ou seja, qual foi o tema, quais foram os tópicos abordados, certo? E escreva isso no documento e mande para o nosso grupo no WhatsApp. Quem ainda não está no WhatsApp, não se preocupe, nós vamos inserir, porque eu recebi uma lista aí um pouco tardia, ainda não tive tempo de colocar alguns. Mas quem ainda não está no grupo vai ser inserido, tá bom? Por isso é importante o seu telefone estar ok, que é para poder a gente inserir no grupo do WhatsApp, tá? E aqueles ainda que forem inseridos de uma forma mais tardia, nós aumentaremos o prazo para que você possa realmente enviar seu exercício para a plataforma, ou seja, para o YouTube, para o WhatsApp. Bem, a presença de vocês vai depender disto, certo? Então, quem não enviar, não vai ter a presença. E também nós vamos dar nota por cada exercício. Digamos que durante o mês nós tenhamos 4 aulas. Então serão 4 notas. No final, eu vou dividir, claro, por 4 para ter a nota do mês de agosto. No mês de setembro vai ser do mesmo jeito. Se nós tivermos 4 aulas, eu vou somar essas 4 notas, dividir por 4 para vocês terem a média do mês. E aí eu vou somar a média de agosto com a média de setembro, dividir por 2 para vocês terem a média do bimestre, tá bom? Então, é só fazer os exercícios, viu? Façam os exercícios, não vai ter nenhum problema. Vamos lá, então. O tema da nossa aula de hoje é formação do som, tá? Formação do som. Como o som é gerado? Como o som é formado? Isso, às vezes, a gente tem curiosidade em saber, Então, vocês vão saber agora nesta aula, tá? Nosso objetivo é que, no final da aula, os alunos ou alunas, cada um será capaz de entender e explicar como o som é formado, ok? Então esse é o nosso objetivo com esta aula. Muito bem, vamos lá então, uma palavra introdutória aqui. Se nós pegarmos um corpo elástico, como uma corda de violão, por exemplo, aqui, uma corda de violão, e a esticarmos e soltarmos subitamente, ela fará movimentos para cada lado, certo? E a esse movimento, ou movimentos, é que nós chamamos de vibração. Então, para o som ser produzido, nós precisamos proceder com a vibração de um corpo, porque o som é um fenômeno vibratório, tá? Então você
tem que produzir a vibração em algum corpo para poder você ter o som, certo? O som. Então, coloquem bem na cabeça. Então, o som é o resultado. O que é o som? O som é um resultado. É o resultado de um fenômeno vibratório, tá? Ou seja, é o resultado da vibração de um corpo. Como essa corda de violão que eu vibrei. Eu poderia vibrar outra corda de violão aqui, ó. Né? Segurar aqui e de repente solta subitamente. Olha aí o movimento que ela faz, né? É um movimento elástico, tá? Então, quando eu produzi a vibração desse corpo, eu produzi som, certo? Então, o som é o resultado da vibração de um corpo. Muito bem. Agora, o que é som regular? Existem sons regulares e sons irregulares. O que é um som regular? Um som regular, segundo a física, é um som musical, tá? É um som musical, porque ele possui determinado número de vibrações que nós vamos ver mais para frente, certo? Até 4.222 vibrações por segundo, vibrações duplas, né? Nós temos um som musical. Acima disso já não é mais som musical. Então, claro está que a vibração ela pode ser simples ou dupla. O que é uma vibração simples? Eu não tenho como ilustrar para vocês aqui, mas vamos pegar aqui essa caneta aqui, né? Digamos que a corda esteja aqui nessa caneta. Eu pego a corda e estico, ó. Quando eu solto, se ela ficar aqui apenas nesse lado, eu tenho uma vibração simples, tá? Pá, ela ficou aqui nesse lado. Ela não atravessou para o outro lado. Quando ela atravessa para o outro lado, eu tenho uma vibração dupla. 1, 2. 1, 2. Aí ela fica vibrando, né? 1, 2, 1, 2. Então são vibrações duplas, tá? Então, quando ela fica apenas aqui, que ela não ultrapassa o outro lado da caneta, no caso, que é a base, né? Eu tenho uma vibração simples, ok? A vibração dupla quando ela ultrapassa cada lado, tá? Quando ela vibra cada lado, certo? Muito bem. E a vibração, aliás, o som é produzido através dessas vibrações duplas, né? E também vibrações simples. Muito bem. Então, um som regular é um som musical, certo? Então, se ele deixa de ser regular, ele passa a ser um som irregular. E o que é o som irregular? É o som que não pode ser classificado como som musical. Então, todo som que não é classificado como som musical é classificado como som irregular. Por exemplo, o som de uma cachoeira é o som irregular. O som da chuva no telhado é um som irregular e ele é chamado de ruído. Está passando um avião agora aqui no céu, daqui de Boa Vista, né? Então esse é um som irregular também. É um ruído, certo? Não é um som musical, tá? Então todo som que não pode ser classificado como som musical é um som irregular e constitui, portanto, o ruído e não um som musical. Muito bem. Agora, vem uma pergunta, né? Eu gostaria de deixar isso para vocês, para vocês pensarem aí. Eu posso transformar um som irregular em um som regular? Ou seja, eu posso transformar um ruído em som musical? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem e me responderem aí durante a semana, ok? Então vamos correr aqui. Fiz um esboço aqui que é para a gente não deixar nenhum detalhe perdido aqui, tá? Vamos falar sobre sons harmônicos, tá? Ou sons concomitantes. O que são esses sons harmônicos, né?
Os sons harmônicos são sons produzidos pelas vibrações parciais, certo? São sons produzidos pelas vibrações parciais de um corpo vibratório ou de um corpo vibrante, certo? Então, o que são essas vibrações parciais? São aqueles sons parciais, digamos, da metade da corda, de um terço, de um quarto, tá? Esses são considerados sons parciais, tá certo? Isso dá para a gente perceber bem quando você abre um piano e toca numa tecla, o martelinho vai lá e martela a corda, você percebe a corda vibrando, tá? Então, esses movimentos parciais são chamados de sons harmônicos ou sons concomitantes. Por que são concomitantes? Porque eles acontecem, eles são ouvidos ao mesmo tempo em que o som principal ou som gerador é ouvido também, né? E aí, então, eu já falei no som principal, né? Então, o som gerador. Mas depois nós vamos falar mais detidamente sobre o som principal ou som gerador. Muito bem. E os cientistas que provaram, um provou a existência e o outro explicou, certo? Então, foram dois físicos franceses. O nome do primeiro, o Mersenne. Mersenne, ele provou a existência desses sons parciais, que muitas vezes não é percebido pelo ouvido humano, tá? Ele provou a existência desses sons parciais. E o Salveur, ou Salvour, eu não sei ler muito bem francês, né? Quem sabe francês pode me ajudar aí. E o Salveur, outro físico francês, explicou esses sons harmônicos ou sons parciais. Então, na verdade, os sons harmônicos são comprovados cientificamente. Agora vamos falar sobre o som principal ou som gerador. Esse é o som que o ouvido humano capta, tá? O som principal é o som que nós podemos ouvir. Os sons parciais a gente não consegue ouvir. Tem que ser eles podem ser medidos por um aparelho, tá? Por um aparelho usado pela física para medir a intensidade sonora ou para medir as vibrações sonoras, certo? O ouvido humano não consegue captar esses sons parciais. Porém, o som principal ou o som gerador é ouvido pelo ouvido humano. Então, é o som que nós podemos ouvir. Agora, o som possui propriedades, né? O som possui qualidades, tá? Vamos então falar sobre as qualidades do som, as propriedades do som. Primeira propriedade, a altura. A altura consiste na maior ou menor elevação do som, né? A altura consiste na maior ou menor elevação do som. Digamos que essa melodia é simples aqui, né? Estou trabalhando aqui as alturas, ó. Aqui eu tenho uma maior ou menor elevação do som, ó. Dessa nota para cá eu tive uma maior elevação do som. Aqui eu tive um som mais grave. Então, o som agudo é quando eu produzo uma maior ou menor, aliás, uma maior elevação do som, certo? Então, a altura consiste aí nisso, nessa elevação maior ou menor. Se é uma elevação maior, é um som agudo. Se é uma elevação menor, né, é um som grave. Então, a gente costuma dizer também que é o caráter alto ou grave do som, tá? Então, isso aí nós caracterizamos como altura. Muito bem. E falando ainda sobre altura, o som agudo, ele é produzido por vibrações rápidas. Ok? Não esqueçam disso. O som agudo é produzido por vibrações rápidas.
E quanto maior o número de vibrações, mais agudo será o som. Agora vamos falar sobre o som grave. O som grave é o contrário. O som grave é produzido por vibrações lentas. E quanto menor o número de vibrações, mais grave será o som, ok? Então deu para entender aí a diferença entre som agudo e som grave, tá? Um é produzido por vibrações rápidas e quanto maior o número, mais agudo será o som. O outro é produzido por vibrações lentas. E quanto menor o número de vibrações, mais grave será o som. Ok? Ok? Muito bem. Agora, o som musical mais grave que o ouvido humano pode perceber é o que resulta de 16, grave bem esse número, é o que resulta de 16 vibrações duplas. Lá atrás eu falei sobre vibrações simples e vibrações duplas. Então, o som mais grave que o ouvido humano pode, digamos assim, pode perceber e classificar é o que é produzido por 16 vibrações duplas ou 32 vibrações simples, tá? Então grave isso aí que pode cair no exercício, tá? Para vocês não errarem. Muito bem. Que nota vai ser essa então? Na prática, essa nota mais grave que o ouvido humano pode perceber é o Dó menos 2. Isso aí vai fazer parte da série harmônica que nós vamos ver mais na frente, né? É o Dó menos 2, certo? Então o Dó menos 2 é a nota mais grave que o ouvido pode perceber, ouvir, né? E classificar, ok? O Dó menos 2. Agora vamos falar sobre o som musical mais agudo que o ouvido humano pode perceber e classificar também. Esse som, o som mais agudo que o ouvido humano pode perceber, desculpa, é produzido por 4.100 vibrações duplas. Então, ele é produzido por 4.100 vibrações duplas, tá? Ou 8.200 vibrações simples. E a que nota nós estamos nos referindo? Essa nota mais aguda que o ouvido humano pode perceber e classificar é o Dó 7, tá? E ele é colocado com muita clareza por uma flauta pequenininha chamada flautim, que ela trabalha notas bem agudas. Certo? Então, o som mais grave que o ouvido, resumindo, né? O som mais grave que o ouvido humano pode perceber é o Dó menos 2. E o som mais agudo que o ouvido humano pode perceber e classificar é o Dó 7. Continuando aqui. Até 4.224 vibrações duplas ou 8.448 vibrações simples, esse som ainda é classificado como som musical, certo? Ainda é classificado como som musical. Acima disso aí, já é classificado como ruído, já não é mais um som musical, tá? Já é tratado como som irregular. Lembra do que eu falei do som regular e o som irregular, né? Então, até 4.224 vibrações duplas ou 8.448 vibrações simples, o som ainda é classificado como regular, ou seja, como um som musical. Acima disso aí já passa a ser ruído. Muito bem. Vamos falar sobre a segunda propriedade do som, ou segunda qualidade do som, a intensidade. A intensidade consiste no grau de força com que se apresenta o som, ou o grau de força que é aplicado ao som, né? Por exemplo, se eu aplico uma força, se eu aplico pouca força, que você quase não ouve,
eu estou trabalhando um tipo de intensidade, né? Que é o P piano. O pianíssimo é ainda mais fraco. A força é bem fraquinha. Mas se eu aplico um meio forte, o ouvido já percebe melhor, né? Se eu aplico com mais força, que é o forte, esse som já tem uma força maior, né? E se eu aplico com mais força ainda, eu tenho o FF, que é o fortíssimo. E ainda tem o fortíssimo, né? Então tudo isso aí são características de intensidade do som. A força aplicada, se a força aplicada é pouca, então eu vou ter aí um tipo de intensidade. Se eu aplico uma força maior, eu vou ter outro tipo de intensidade. Então, resumindo, intensidade consiste no grau de força com que se apresenta o som. Terceira propriedade, timbre. Tá? O timbre depende do número de harmônicos que acompanham o som gerador ou que acompanham o som principal. Portanto, ele depende aí do número de harmônicos. Lembra do que eu falei? Harmônicos são os sons parciais, tá? Aqueles fragmentos de corda, certo? Então, depende do número de harmônicos que acompanham o som gerador. O timbre é a personalidade do som. Por exemplo, o mesmo som produzido por vozes diferentes, né? Então, quando eu ouço esse mesmo som produzido, por exemplo, primeiramente pela voz de um homem, depois pela voz de uma mulher, eu vou perceber a diferença de timbre, porque cada um tem sua personalidade sonora. Da mesma forma, os instrumentos. Se esse som é dado por um violão, né? É dado por um violão, eu vou ter aí um timbre. Mas se esse mesmo som é dado pelo piano, eu vou ter um timbre diferente, certo? Por isso, cada voz tem um timbre e cada instrumento tem o seu próprio timbre. Eu costumo dizer aí que o timbre é o DNA do som. Não tem ninguém com um timbre igual, certo? As vozes, por exemplo, pode ser parecido. Pode ter alguém que tenha um timbre parecido com o meu, mas não é o mesmo. Se for para uma máquina de medição, você vai ver a diferença de timbre. E, da mesma forma, não tem um timbre de instrumento igual ao outro, certo? Então, por quê? O timbre é o DNA do som, é a personalidade sonora. Gente, e com isso a gente chega ao final da nossa aula, né, nesta segunda-feira. Então, estudem, revejam a aula, repassem, anotem as coisas principais, tá bom? E façam o exercício aqui da página 63 da apostila de Fundamental 2. Quem não tem essa apostila ainda, por favor, procure a professora Dorli, vão lá na secretaria da escola, a secretaria está funcionando, tá bom? Adquiram a apostila para vocês estudarem também em casa, além da aula que nós vamos ministrar pelos vídeos, e façam o exercício. Caso vocês não tenham, coloquem no grupo do WhatsApp que eu vou fazer um exercício sobre essa aula para vocês, ok? Então, é isso aí, a gente se vê na próxima aula.